Muito bem. Nós vamos continuar com o nosso estudo de Romanos. Nós estamos no capítulo 1 e a gente viu nas 2 semanas anteriores, de forma bem en passant, bem resumida aqui, que Paulo se apresenta como servo e apóstolo. A gente viu a ambiguidade dessa afirmação, porque quando ele escreve que ele é servo de Jesus Cristo, né, de Cristo Jesus, a palavra que ele usa no original é doulos, quer dizer escravo, e apóstolo quer dizer mensageiro com autoridade. Então, como é que aqueles que se submetem à autoridade de Deus, na realidade, recebem a autoridade dele também? Isso é incrível. E ele fala que Jesus Cristo é aquele que cumpriu as promessas do Velho Testamento. Ele dá logo de cara, no seu início, da sua carta, a perspectiva que Jesus Cristo foi homem e foi Deus, e é Deus também. Depois ele começa a agradecer a Deus pela vida da igreja em Roma. A gente viu que Roma era uma cidade muito grande, cerca de 1 milhão de habitantes. Para aquela época, hoje em dia já é uma cidade grande. Imagina, Poços de Caldas, que é uma cidade grande, né? Tem 170, 180 mil habitantes, quer dizer, mais de 5 Poços de Caldas, né? Uma cidade muito grande. Imagina 2.000 anos atrás, era o centro de todo o universo, de todo o mundo, né? Roma, o poder estava centralizado ali. E Paulo tinha perspectiva que aquela igreja abriria condições do evangelho chegar em todo o mundo civilizado. Essa era a intenção. Paulo não tinha ido a Roma, né? A gente até falou sobre a origem da igreja, e não sabe quem plantou essa igreja. A teoria mais aceita é que a igreja foi implantada a partir dos convertidos do dia de Pentecostes, com o sermão de Pedro, em Atos capítulo 2. Lá diz que tinha muita gente de Roma. Provavelmente essas pessoas, parte desses que estavam lá de Roma, se converteram e formaram a igreja. Como Paulo tinha perspectiva de fazer de Roma o centro para que todo mundo civilizado conhecesse o evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, ele escreve então essa carta, ok? Ele vai, a partir de agora, no versículo 18, ele está escrevendo. A gente tem que entender que Roma é uma cidade de língua latina, né? Eles falavam latim, mas de cultura grega, né? E isso influenciou muito a igreja era formada. A igreja de Roma era formada por judeus e gentios. E tinha uma certa confusão, né? Porque para o judeu, o não judeu é o gentio. E para o romano, o não romano era o bárbaro. Olha que coisa. Então, ele escreve a carta desde o início, tentando mostrar que nenhum nem outro, tanto um quanto o outro, melhor dizendo, precisam da graça de Deus. Ele vai tratando da questão da necessidade do ser humano confessar Jesus. E ele faz isso a partir do verso 18, quando ele introduz a questão do pecado na história da humanidade, e até o capítulo 3 ele vai tratar da consequência então do pecado, para então trazer a doutrina de justificação e de graça nos capítulos posteriores. É toda uma linha de raciocínio que começa então no versículo 18, ok? Então, versículo 18 diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada. Aí você fica pensando, mas a ira de Deus? Quando você está irado, o que a gente faz? Você está irado contra uma pessoa, você faz um bolo para ela? Não, né? A gente não faz um bolo para ela. A gente normalmente acaba dando vazão a um sentimento que não é correto. Quando a gente está irado contra uma pessoa, tanto é que a Bíblia fala, não se deixe o sol, o quê?
se pôr sobre o quê? A sua ira, porque se você não tratar essa questão, a ira se torna o quê? Pecado na sua vida. Faz com que você queira o mal da pessoa, fale mal da pessoa. E ele diz assim, portanto a ira de Deus, será que Deus então tem ira? O texto está falando, né? Bom, se Deus tem ira, já que o texto está falando, que ira é essa? É igual à ira humana? Não, a Bárbara disse que não. Gente, um dia eu vou filmar o culto com uma câmera escondida com a Bárbara e vou colocar para vocês aqui, porque eu vou pregando e ela vai fazendo assim. É uma piada. Aí, a ira de Deus não é igual à nossa ira. Então, no que difere a ira de Deus da ira do homem? Porque o texto fala, portanto, em função disso, né? Depois que eu fiz toda essa apresentação, ele quer apresentar, ele fala que não se envergonha do Evangelho. Nós vimos, inclusive, o conceito, por que ele não se envergonha do Evangelho. A ira de Deus é revelada. Bom, a ira aqui, querido, você tem que entender, é que é sobre julgamento. A ira aqui é como se fosse apontando para o julgamento de Deus para com a humanidade. Olha, em função do pecado, a humanidade será julgada. E esse julgamento de Deus revelará a ira de Deus contra o pecado. Porque Deus é um Deus santo. Não há sombra de dúvidas, não há nele erro algum, não há pecado. Então Deus tem ira, sim, ira contra o pecado. E a ira de Deus é revelada dos céus, como diz o texto, e será completamente revelada quando da volta de Jesus Cristo, e ele irá julgar, e a ira dele, o castigo dele, estará sobre aqueles que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ficou clara a questão da ira? Podemos ir? Então, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra o quê? Toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Essa palavra, suprimem, que é usada no original, ela é uma palavra no grego que dá possibilidade de mais de uma tradução. Tanto é que, se você for ver na João Ferreira de Almeida, detém, né, está escrito lá, e tem outras possibilidades. É como que a gente pudesse, eu acho que fica legal para a gente entender o texto, se a gente falar assim, olha, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que combatem a verdade. Ficou melhor assim, não ficou? Dá para entender melhor. Essa palavra no grego, ela pode ser usada também, substituída a tradução também, para combate. Então, detém, suprime, combate. O que é que está acontecendo com a humanidade, meus irmãos? A humanidade está combatendo a verdade. E como isso é verdade hoje em dia? Como o ser humano tem tentado suprimir, combater, deter a verdade. Nós estamos historicamente presentes no momento em que isso é verdade mais do que nunca com a pós-modernidade. Porque o que diz o conceito da pós-modernidade? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, cada um no seu quadrado, está tudo certo. Não existe mais certo, não existe mais errado, tudo é certo, tudo é errado. Isso não procede de Deus, queridos. Esse conceito de relativizar a verdade é diabólico. Porque aí as pessoas falam o seguinte, eu posso fazer o que eu quiser. Eu absorvo da Bíblia aquilo que é do meu interesse. Aquilo que não é do meu interesse, eu relativizo dentro do conceito pós-moderno. Então, o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja, que é a base da cultura, é grega,
E essa cultura grega, meus irmãos, que foi a que fundou, é sobre o alicerce dessa cultura bélica, romana, cultural, grega, que está alicerçada a nossa sociedade. Não pense que isso não tem nada a ver com a gente, não tem tudo a ver. Isso é um desenrolar da história ao longo do tempo. Queridos, Paulo está falando que aqueles que agem dessa forma, que detêm, que suprime, que combate a verdade, eles estão sobre a ira de Deus. E a ira de Deus será revelada quando? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus Cristo não volta, ou enquanto existe fôlego de vida sobre o ser humano, a misericórdia de Deus retém o castigo e a ira dele sobre aqueles que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu costumo dar a ilustração sobre graça e misericórdia como se fossem as duas mãos de Deus. A mão da graça é aquela que Deus dá aquilo que nós não merecemos. Nós merecemos a salvação? Nós não merecemos, mas Ele dá. Por que Ele dá? Pela sua graça. Com a outra mão, a mão de misericórdia, Deus retém aquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos? O castigo de Deus, a ira de Deus. A ira de Deus que está sendo revelada, ela está momentaneamente retida, este julgamento, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ou quando a gente deixar de existir. Aí não tem jeito mais. A ira de Deus será revelada sobre as nossas vidas. Queridos, e ele continua. Essas pessoas que suprimem a verdade pela injustiça, que torcem a verdade de Deus, estão trazendo sobre si o castigo de Deus. Mas elas são indesculpáveis, e Paulo trata dessa questão da culpa ou não culpa do ser humano. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Aqueles que estão suprimindo, combatendo, retendo, detendo a verdade de Deus. Então, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre essas pessoas, porque Deus lhes manifestou. Muito bem. Como é que Deus se manifesta sobre aqueles que detêm, combatem a justiça com injustiça? Já pensou nisso? Porque ele está falando aqui, ó. Deus, porque se pode conhecer, é manifesto entre eles. E ele está falando entre eles, não é a igreja de Jesus Cristo. Como Deus se manifesta? Põe aí para nós, Karen, Salmo 19:1. Abra sua Bíblia, um texto que eu acho que boa parte dos irmãos sabem. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama o quê? A obra das suas mãos. Queridos, na teologia a gente fala que Deus se manifesta de 5 maneiras para com a humanidade, e por isso ela é indesculpável. No caso aqui, Paulo manifesta a criação do universo como sendo uma testemunha de que Deus existe. É muito incrível quando a filosofia questiona a existência de Deus. E hoje ela chegou à seguinte conclusão: isso está disponível, né? Eu não consigo provar que Deus existe. Para a filosofia, você não consegue provar a existência de Deus. Mas a filosofia também não consegue provar a sua inexistência.
Na realidade, a filosofia, em última instância, aponta para a possibilidade de uma força criadora, que nós chamamos de Deus. A natureza declara a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, a primeira forma que Deus se manifesta foi através das coisas criadas. Toda a ordem, tudo, né? Vocês já pararam para pensar? Depois de um dia vem outro dia. O sol nasce, né? Na realidade, a gente sabe que a terra gira, né? Mas a gente, forma de dizer, o sol nasce todo dia, se põe todo dia, tem estação certa, tem a época da chuva, a época da seca, tudo certinho, as estrelas não ficam trombando uma na outra, né? O universo está em uma ordem que João chamou lá em João capítulo 1, verso 1, do Logos, né? A ideia de Heráclito, de que existia uma força, uma ordem que gerenciava todo o universo. João fala assim: olha, Heráclito, essa ordem é o que você chama de Logos, esse Logos é o próprio Deus e é Jesus Cristo. Então a gente vê que a natureza declara, testemunha de que Deus existe. O que mais que dá testemunho de que Deus existe? Um de cada vez. A história é testemunha. Quando Deus tira com mão poderosa um povo escravo da maior potência da humanidade, do Egito, é Deus se manifestando na história. Quando Deus se revela através de atos poderosos na história, é Deus se revelando para a humanidade. Natureza, história, tempo? A história é o tempo. Mas tem uma terceira. Quando os profetas falavam assim que diz o Senhor, era Deus se revelando à humanidade através de profetas. Eu vou repetir várias vezes para os irmãos gravarem isso. Ó. Natureza, história, profetas, faltam 2. Isso, quem falou a palavra? Muito bem, Adolfo, esse menino é bom, viu? Você vai longe, vai lá para Botelhos. Muito bem, a palavra é a revelação de Deus para a humanidade. Nós sabemos tudo o que queremos saber tudo o que Deus quer que nós saibamos acerca dele, está revelado na sua palavra, que nós chamamos de Bíblia. Qual que é a quinta revelação de Deus? Jesus Cristo. Decoraram aí? Vamos falar junto? Primeira, qual que é? Natureza. Segundo, história. Terceiro, profetas. Quarto, a Bíblia, palavra. Quinto, a revelação máxima de Deus, que é o próprio Deus entrando na história, como nos ensina Paulo em Filipenses capítulo 2, Colossenses capítulo 1, João capítulo 1, e por aí vai. Ok? Estes homens são então vamos ler assim, olha. Vamos pegar todo o conceito primeiro, volta lá do 18, para a gente pegar a ideia, para ficar mais claro na nossa cabeça. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime, que combatem a verdade pela injustiça, falando que Deus não existe, falando que existem outros deuses, fazendo aquilo que Deus desagrada a Deus. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aí colabora com a ideia do versículo próximo, com a ideia de Salmo 19. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que das homens são o que, queridos? Indesculpáveis. Queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui. É incrível
é comum a todos os missionários que vão levar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, para uma nação não alcançada, que não sabe o que é um judeu, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Deus. Por exemplo, uma tribo indígena. Quando este missionário conhece a cultura, conhece a língua e começa a falar de Deus, em todos os casos, eles, você está falando de fulano. Nós conhecemos ele. Nós conhecemos ele. Eu achei incrível a história do pastor... Gente, como é que é o nome dele? O cunhado do Werner. O Werner me contando que quando chegou o primeiro missionário, Gunther, lá entre os xerentes, e ele falou sobre a questão do pecado, e você, essa história nós conhecemos. A Eva conhece como? Eu não contei ainda. Não. Gente, e os xerentes estão no interior do Brasil. Eles não conhecem mar. Estão no Tocantins. Mas a história, para eles compreenderem a queda, é a seguinte: que o Criador ia sempre com eles estar com eles. De modo que eles tinham contato direto com o Criador. Um dia, eles, numa viagem, um Criador falou assim: vocês vão caminhar, mas não olhem para trás. Olha só. Eles desobedeceram e olharam para trás. Quando eles voltaram para frente, o caminho tinha sido interrompido e o mar se abriu. E eles não podiam mais fazer uma viagem para encontrar com Deus. Até arrepio. Olha como é que a simbologia da desobediência que está relatada lá em Gênesis, é expressa também entre os índios xerentes, que é expressa também entre a tribo Sauís, de um dos melhores livros que eu já li na minha vida, que é do Dom Richardson, O Totem da Paz. Como é que Deus se revela? E é isso que ele está falando aqui: os homens são indesculpáveis. Mas você pode estar se perguntando, essa manifestação de Deus, ela, na natureza, que é o que é tratado aqui, ela é suficiente para salvar a humanidade? O que os irmãos acham? Tem gente fazendo assim, assim. Tem gente falando assim, eu não sei. Tem gente falando assim, posso perguntar aos universitários? Você acha que não? Sem o Espírito Santo é impossível, né? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o quê? É o Espírito Santo. Só há um meio de restauração entre Deus e o homem, e esse meio é qual? É mediado por quem? Por Jesus Cristo. É o que a gente chama de graça comum, queridos, graça especial, graça comum, sem querer entrar em muita teologia com os irmãos, mas eu acho isso interessante. A manifestação da natureza que dá testemunho de Deus, ela é graça comum, ela é para todo mundo. O sol nasce para todo mundo, né? O sol, a chuva cai para todo mundo, para o justo e para o injusto. Essa é o que a gente chama de graça comum de Deus. A natureza é a manifestação dessa graça, que está disponível a toda a humanidade, mas ela é suficiente para o homem ter consciência de que existe um ser maior, um Criador. É o que eu falo, que aqueles que defendem ou advogam que a evolução, eu brinco, é como se a gente colocasse dentro de um container, né, areia, cimento, tijolo, porta, janela, o que mais que usa em construção? Azulejo, pia, tudo que tem dentro de uma casa, você põe tudo lá, sobe bastante aquele container, despeja lá do alto e cai uma casa montadinha, pintada direitinho. É isso que acredita o evolucionista. Suprimem a evidência de que a ordem que existe no universo tem origem num ser maior, que a este nós chamamos de Deus,
único e verdadeiro. Estes que suprimem isso, que são indesculpáveis, porque Deus manifestou, Deus deu um gosto. Hoje teve caldo de feijão, né? Quem não comeu, perdeu, está uma delícia. Quando a cozinheira quer saber se o caldo de feijão está temperado, ela come 3 pratos para saber se está temperado. O que ela faz? A cozinheira faz? Ela pega um pouquinho e testa aquele pouquinho, que é a expressão de todo o caldo. Não é isso que a cozinheira faz? A natureza é esse teste, é essa manifestação de toda a obra de Deus. Por isso, os homens são indesculpáveis. Nossa, vamos correr, senão nós não chegamos lá onde eu quero hoje. Versículo 21, Karen. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Tendo conhecido a Deus, como que eles conheceram a Deus, meus queridos? Se eles combatem a verdade, detêm a verdade pela injustiça, pela manifestação da graça comum, que é o quê? A obra das mãos de Deus, que é a natureza, ok? Tendo conhecido então a manifestação de um Deus Criador, ok? Não glorificaram a Deus. Olha só, meus queridos, eu acho que quando a gente vê isso na cabeça da gente, a importância do evangelismo em nossas vidas se torna diferente. Nós fomos criados para o quê? Para a glória de Deus. Por que nós evangelizamos? Por que nós queremos proclamar às outras pessoas que existe uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus? Porque nós queremos que as outras pessoas cumpram a função para as quais elas foram criadas. Elas foram criadas para a glória de Deus. Quanto mais gente estiver glorificando a Deus, mais o projeto de Deus para com a humanidade está sendo restaurado. Só que os homens que combatem e trocam a verdade pela injustiça, eles não somente não reconhecem a Deus, mas eles também não glorificam a Deus como Deus. Não rendem graças a Deus. Em função disso, os seus pensamentos ficaram o quê? Tornaram-se fúteis, e o coração insensato. Abra aí para mim Efésios 4, 17 a 19. Vamos ler o que Paulo, na igreja, ok? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O que Paulo está falando aqui que contribui para o discernimento que nós estamos tendo aqui, meus irmãos? Que as pessoas que não adoram a Deus como Deus merece ser adorado, as pessoas que negam a existência dele, suprimem a verdade, como consequência, os seus pensamentos se tornam o quê? Fúteis. E o coração insensato. Queridos, esse é o processo que nós chamamos de desumanização. O pecado nos faz ser
cada vez menos humanos. A vida com Cristo nos faz cada vez mais humanos. Então, um conceito na Idade Média, que teve o seu valor, né, principalmente entre os escritos, tem muita coisa bacana, né, é de que santidade é ser separado. E isso fez com que surgisse um movimento monástico, onde as pessoas foram viver, pasmem os irmãos, alguns em árvores. E separados do prazer. Então as pessoas começaram a comer comida sem tempero, cama sem ser aquela cama gostosa, né? Então assim, daí surgiu inclusive a autoflagelação. Isso é uma concepção erradíssima de santidade. Santidade é ser separado do pecado, tendo a nossa humanidade restaurada. Quem foi o maior exemplo de santidade na história da humanidade? Jesus Cristo. O que ele fazia? Comia com os pecadores. Aí quando o pessoal ia reclamar, assim, gente, mas quem está bom de saúde não precisa de médico, não. Esses aí que estão precisando de médico. Comia com os fariseus, com os publicanos, comia com os pecadores, com os publicanos, com as prostitutas. Expulsava os demônios dos endemoniados. Curava os cegos, os coxos. Andava com a gente mais desprezível. Falava com os samaritanos. Então, o que Paulo está falando aqui, querido? Que todo o nosso pecado, todo desejo enganoso que existe em nossas vidas, faz com que perdamos a nossa capacidade de sermos parecidos com Cristo. Esse é o nosso alvo, ser cada vez mais parecido com Cristo. Esse, inclusive, é o lema da nossa igreja. Cristo, nosso alvo. O pecado faz com que nossa mente se torne fútil, o nosso coração insensato. A nossa mente se fecha para as coisas de Deus. E a consequência, meus irmãos, é pior ainda. Veja o que diz no versículo 22. Dizendo-se essas pessoas que fazem tudo isso, sábeis, tornam-se o quê? Loucos. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que, nós lemos inclusive o texto de Coríntios, que para o mundo a mensagem do Evangelho é o quê? É loucura. Mas loucos são aqueles que suprimem, que não caminham na direção do discernimento da vontade de Deus para as suas vidas. Não entendem que nós fomos criados para a honra e glória do louvor do nome do nosso Deus. E que isso nos desumaniza. Nossos pensamentos se tornam fúteis, o nosso coração se torna insensato, a nossa visão escurece e nós achamos que isso tudo é sabedoria. Isso é a expressão máxima da verdade. Tem um negócio difícil de fazer, é fazer uma pessoa reconhecer Jesus Cristo quanto mais sábia ou culta ela é. Porque ela acha que a Bíblia é o quê? É loucura, é um livro ultrapassado, isso é coisa de fanático, isso é coisa mítica, ultrapassada. Olha só, como é que o pecado vai fazendo sobre as nossas vidas. Nos torna loucos. E em função dessa loucura, em consequência dessa loucura, versículo 23. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Queridos, nós fomos criados para o quê? Para o louvor da glória do nome de Deus. Tudo isso que nós falamos desemboca num distanciamento tal de Deus que nós criamos deuses para nós mesmos.
Vocês lembram lá de Paulo, quando chegou numa cidade e falou assim, rapaz, porque tinha um altar lá ao Deus desconhecido. Lá tinha um punhado de deuses. É isso que o homem faz. O que ele não conhece, que é o Deus verdadeiro, ele não consegue adorar. E faz dezenas de milhares de deuses. É incontável. Na Índia, se perdeu a conta de catalogar os deuses que existem na Índia. Só na Índia. Imagina em todo mundo. O homem perdeu. Abra aí, vou passar 3, 4 minutinhos, tá, meus irmãos? Jeremias, capítulo 10, verso 11 a 15. Jeremias 10. Deixa eu... 11 diz o seguinte: digam-lhe isto, esses deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas dos céus rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos céus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes, cada ouvires é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Olha que texto, queridos, falando sobre idolatria. Jeremias capítulo 10. E é a sedução do inimigo de nossas vidas sobre cada um de nós. Nos desviar do propósito para o qual nós somos criados. Nós somos criados para o louvor da glória do nome de Deus. E o pecado faz com que nossas mentes sejam corrompidas. E em função disso, perdemos a capacidade de fazermos aquilo para o qual fomos criados, que é o louvor da glória do nome de Deus. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Nós vamos parar aqui. Queridos, o pecado fez com que, além de nós não fazermos aquilo que nós fomos criados para fazer, fez com que os nossos corações se tornassem obscurecidos, nós trocássemos a verdade pela inverdade, e isso vai se manifestando em nossas vidas e é representado, inclusive, nas impurezas sexual. Semana que vem, eu vou parar aqui, porque nós vamos pegar esse texto e vamos destrinchar com mais cuidado. Tá ok? Nós vamos começar do versículo 24, mas eu queria concluir essa primeira parte, e semana que vem nós voltamos do 24 até, se Deus assim permitir, ao 32. Mas a consequência de ter nossa mente obscurecida, nossos corações endurecidos, nossa visão embotada pelo pecado, faz com que haja perversidade em nossas vidas, em todas as áreas, e inclusive, infelizmente, na área sexual. Sobre isso, semana que vem, cenas dos próximos capítulos. Não é isso? Muito bem. Fica como dever de casa para os irmãos, verem que em Êxodo capítulo 20, verso 2 a 5, onde temos os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é exatamente a negativa do homem fazer qualquer imagem de escultura, porque Deus importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que isso seja
verdade em nossas vidas, que possamos estar sempre adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém? Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos orar para encerrar. O Patrício parece que sobrou caldo, né? Se alguém quiser comprar caldo para levar para casa, está uma delícia, viu, queridos? Procura Patrícia. Mara, você ajuda também, Mara? Porque acho que a Luciana teve que ver a mãe dela lá, tá? Para a gente, quem quiser, tem a cambuquinha, tudo direitinho lá. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, obrigado, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos dá de meditarmos sobre a Tua palavra, entendermos melhor a Tua verdade revelada sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, que cada dia mais possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Que cada vez mais, a começar em mim, ó Pai, possamos ter vida que seja vaso de honra e glória do Teu nome. Que não sejam somente os nossos lábios que adorem o Senhor, mas principalmente o nosso coração, ó Pai. Recebe agora toda a honra, glória e louvor. Abençoe todas as famílias aqui representadas, ó Pai. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um dos Teus filhos aqui presente. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa noite.